Antes de ler o texto, né, mais uma vez, agradecer a você do Ministério Oração pelas Nações que está aqui com a gente, tá? É um prazer mesmo, uma alegria muito grande estar pregando para vocês, tá? A palavra de Deus diz assim: e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? Nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Eu queria que você frisasse no verso 16. Eu vou ler mais uma vez porque é o tema da nossa mensagem nessa noite. Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tem não é teu marido. Isso disseste com verdade? Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher lhe disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse que perguntas ou por que fala com elas. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Senhor, eu te peço graça, Pai, que essa palavra ela produza vida nos corações daqueles que estão nessa live, Pai. Que alcance não só os dessa live, né, aqueles que futuramente verão a gravação, que a tua palavra vá, Senhor, e pela sua infinita misericórdia produza o resultado. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, Jesus. Amados, o texto ele é um texto que tem uma complexidade grande, esse texto da mulher samaritana. Antes de entrar no texto, a gente precisa entender um pouquinho essa questão de judeu e samaritano. Se você abrir a sua Bíblia depois, né, não precisa abrir agora, lá em 2 Reis, capítulo 17, você vai verificar ali sobre um rei de Israel do Norte. Vou dizer melhor assim, Israel do Norte, porque fica mais fácil, né? Israel do Sul, que nós chamamos de Judá, e Israel do Norte, que eram a grande quantidade de tribos que seguiu Jeroboão, que era o auxiliar de Salomão naquela ruptura das tribos, não é verdade? Então, Oséias foi um rei mau. Não tão mau
como Jeroboão, mas foi um rei mau. E a nação do norte, as tribos que faziam parte dessa coligação do norte, elas não estavam servindo bem ao Senhor, eles permitiam idolatria, permitiam incenso, permitiam o culto a outros deuses. Então Deus ele foi, né, protelando até um momento que permite que um outro império, né, o império que você sabe muito bem, o Império Assírio, ele tomasse o povo cativo. Tomasse o povo cativo. Oséias, ele engana o rei Salmaneser V, que é o rei da Síria até o momento, naquela época. E o rei, ele fica muito chateado porque o rei Oséias, ele começa a se engraçar com o Egito, começa a tentar fazer uma aliança com o Egito, e isso deixa irritado o rei, que acaba levando o povo cativo. E naquela época, sem entrar em profundidade do que aconteceu, um imperador do passado, quando levava um povo cativo, eles tinham uma estratégia interessante, que era não dizimar o povo. Eles levavam cativo os nobres, as pessoas mais importantes daquele reino, e deixavam apenas os pobres na cidade. Pegavam habitantes da sua própria terra e de vários locais e preenchiam aquele local que até então ficou com pouca gente, e dessa forma eles acabavam com a cultura local daquele povo e permitiam uma segurança maior para o reinado, né, que dominava, porque um povo que era totalmente desfigurado na sua cultura, ele não tinha condições de reagir e de criar rebelião. Então foi isso que o rei Salmaneser, se essa é a pronúncia correta, né? Salmaneser, da Síria, fez com a nação do norte. Né? Daí surge essa ideia dos samaritanos, porque a nação do norte tinha como capital Samaria, e a tribo do sul, as duas tribos do sul, tinham como capital Judá, né? Jerusalém, na verdade, né? Jerusalém. Então, Samaria, ela cresce nessa mistura, nesse sincretismo religioso, que vai, de certa forma, distanciando dos seus irmãos do sul. Acontece uma mistura, e você sabe muito bem que no meio do povo judeu, essa questão de mistura, essa questão de contaminação, é um negócio muito sério, é um negócio muito, muito pegajoso. E enquanto o tempo vai passando, né, Samaria, ela tenta servir a Deus da sua maneira, do seu jeito, mas como servir a Deus se eles estão todos misturados com outros povos? E nessa tentativa de servir a Deus, sabe o que acontece? Deus envia leões. Deus envia, está em Reis isso, Deus envia leões e mata um monte de gente. E aí os povos que estavam lá em Samaria, misturados com aqueles israelitas que ficaram pobres, começaram a reclamar com a Síria e diziam assim: rei, nós não estamos sabendo servir o rei da terra. Nós não estamos servindo o rei da terra corretamente. Por isso esses leões vieram para cá. E aí o rei da Síria, ele chama um sacerdote do sul, consegue um sacerdote, para que esse sacerdote ensinasse a lei, a Torá, a lei de Deus, àqueles que estavam em Samaria. Só que você entenda bem, era um povo totalmente contaminado já com outras heresias, já com o paganismo de outros povos. Então eles começaram a aprender a Torá, e eles aprenderam a Torá nessa mistura toda que eles foram aprendendo, e eles foram crescendo nessa mistura. E isso só foi afastando mais ainda eles dos judeus. O tempo passa, a nação do sul também é levada em cativeiro. E depois de 70 anos preso no cativeiro babilônico, a nação do sul, eles retornam para sua terra, como você vê na sua Bíblia, através do livro de Neemias, através do livro de Esdras. Você vê que eles retornam para sua terra, Judá, ali retorna para sua terra, e eles restabelecem o templo, restabelecem a sua terra. E quem é que aparece para ajudar? Quem é que aparece para que o templo fosse reconstruído e a nação fosse reconstruída? Os samaritanos. Só que eles estavam contaminados, lembra?
Eles estavam contaminados pela mistura que a Síria fez lá em cima. E você conhece muito bem a passagem lá em Esdras, a história que mostra que aqueles remanescentes que voltaram do cativeiro não aceitam a ajuda dos samaritanos. E por não aceitarem a ajuda dos samaritanos, eles tentam impedir a reconstrução do templo. Só que não conseguem. A mão de Deus está sobre aquele povo. Eles conseguem reconstruir o templo, conseguem reconstruir os muros, e a distância entre samaritanos e judeus só aumenta. Os samaritanos, então, começaram a tentar construir um templo. Onde? No Monte Gerizim. Os judeus construíram um templo. Onde? No Monte Sião. E aí, a briga. Olha a briga instalada entre dois irmãos que tentam servir ao mesmo Deus, só que um, pelo fato de estar, de certa forma, contaminado com outras heresias, recebe o repúdio do seu outro irmão da tribo de Judá e Benjamim. Isso só cresce. Na época de Jesus, essa rivalidade estava imensa. Tão grande, que um judeu não cruzava o território de Samaria. Um judeu preferiria morrer a receber água de um samaritano. Mas Jesus veio para unir. Aleluia. Jesus veio para quebrar essa cadeia cultural. Jesus veio para destruir toda essa barreira entre esses irmãos. Por mais que Samaria estivesse contaminada com as heresias, por mais que eles tivessem produzido uma Torá para si próprio, que era a Torá dos samaritanos, por mais que tudo isso eles tivessem feito um templo, você vê neles uma sinceridade de querer servir a Deus. Mesmo a trancos e barrancos. Mas os judeus, nada. Não quero papo com o samaritano. Não quero encontrar um samaritano. E tinha orações que amaldiçoavam os samaritanos. E o texto que nós lemos aqui é interessante porque quando ele começa no capítulo 4, Jesus ele precisa sair da Judéia. A popularidade dele começa a crescer sobremaneira, ele começa o nome dele ficar muito forte no meio dos fariseus, e talvez até antecipando uma prisão ou uma crucificação antecipada. Jesus ele decide ir para Galiléia. Só que entenda bem, um pouquinho de geografia bíblica. Judéia, Samaria, Galiléia. Judéia ao sul, Samaria no meio, ao centro, e Galiléia ao norte. Se você quisesse chegar rápido na Galiléia, você tinha que passar por Samaria. Aí você me pergunta, algum judeu passava por Samaria? Não. Sabe o que eles faziam, pastor Carlos, pastora Rosane, e os irmãos que estão me ouvindo? Eles davam a volta por Samaria. Só que do lado de Samaria tem o Rio Jordão. Então eles tinham que passar uma vez pelo Rio Jordão, seguir a margem, e depois que passasse Samaria, atravessar novamente o Rio Jordão. Eles tinham que passar 2 vezes pelo Rio Jordão. Era uma caminhada a mais de aproximadamente 3 dias. Mas eles não passavam em Samaria. Disse João, no verso 4, e era necessário passar por Samaria. Por que era necessário? Por quê? Será que era necessário porque Jesus tinha um compromisso espiritual em Samaria? Por que era necessário? Será que era necessário porque Jesus precisava chegar rápido na Galiléia? Ele tinha uma agenda na Galiléia que ele tinha que cumprir rapidamente. 2, 3 dias não eram... seria muito tempo para chegar na Galiléia. Será que ele tinha que passar por Samaria por causa disso? Não sabemos. Não sabemos se era uma agenda espiritual ou não. Pelo enredo da história, podemos até pela fé entender que talvez fosse uma agenda espiritual de Jesus. Ele precisava encontrar, ele tinha um encontro com essa samaritana nesse poço. João diz que uma mulher estava num poço, um poço de Jacó, fazendo uma referência a José e a Jacó. Não vamos entrar nesse detalhe, mas na hora sexta, que não se sabe se era às 6 horas da noite
ou se era meio-dia. Essa mulher veio tomar água no poço. Estranho, que, segundo uma interpretação tradicional, essa mulher, ela não estava numa hora assim muito que apropriada para pegar água, né? Uma hora muito complicada para pegar água seria a hora 3 horas da tarde, 15 horas. Seria uma hora horrível para poder pegar água. Mas ela estava na hora sexta, poderia estar às 6 horas ou meio-dia, se dependendo do calendário, se é o calendário judeu ou o calendário romano. Mas sendo o calendário judeu, meio-dia, essa mulher estava num local com muito sol e talvez querendo evitar contato com outras mulheres. É nítido que ela queria evitar contato com outras mulheres. Não se sabe se porque ela tinha uma depressão, não se sabe se realmente era por causa dos seus muitos maridos, que é onde Jesus entra e toca na sua ferida. Não se sabe. Não se sabe o que levou ela a fugir da companhia de outras mulheres. Talvez a tristeza, talvez o repúdio, mas ela fugia de uma situação cultural na época. Ela era uma mulher desprezada. O texto que você leu comigo, você viu que ela era uma mulher com 5 maridos. Algo muito incomum naquela época. Não era algo comum. Hoje você vê os artistas da televisão com 7 esposas, 10 esposas, 1000 esposas. Mas naquela época, uma mulher com 5 maridos não era normal. Algumas pessoas, ao interpretar esse texto, chegam até a levar para o lado da metáfora. Tamanha a improbabilidade de uma mulher numa situação dessa. Mas eu não levo por esse lado. Eu creio realmente que essa história ela realmente aconteceu. Então essa mulher ela estava evitando uma situação. E ela encontra com Jesus. Agora olha o cenário. Você aprendeu que existe uma briga cultural, política, religiosa entre judeus e samaritanos desde a época de reis, do rei Oséias, nação do norte, do rei Ezequias, nação do sul. Você vê o tempo que isso tem. Monte Gerizim, Monte Sião, templo em Gerizim, templo em Sião, destruição do templo de Gerizim, revolta dos Macabeus, muita coisa acontece. São séculos de briga e desentendimento. Naquela época não era normal uma mulher falar com um homem. Não era normal nem o marido falar com a mulher, talvez em público. Quanto mais uma mulher samaritana falar com um homem judeu, a sós. Realmente uma situação muito complicada, mas Jesus ele veio para vencer essas barreiras, né? Ele veio para alcançar também os samaritanos, também fazem parte do seu povo. Então ele começa um diálogo com uma mulher e você percebe no diálogo que Jesus ele é paciente. Ele não é apressado no seu diálogo. É até acaba sendo uma estratégia de evangelismo, né? Às vezes as pessoas são tão afoitas no evangelismo e você aprende com Jesus nesse texto a calma que ele chega. Você percebe que Jesus tem tudo contra ele. Ele tem a política, ele tem a cultura, ele tem a tradição religiosa, tem tudo contra ele. Mas você vê que ele começa um diálogo simples. E ele chega para a mulher, né? No verso 9, e começa a conversar com a mulher. E a mulher fala para ele, né? Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Jesus lhe respondeu, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele daria água viva. Ele começa a instigar a mulher. Ele começa a jogar umas iscas para ver se a mulher começa a abrir o entendimento de quem está falando com ela. E ela fica meio sem entender. Senhor, esse poço é fundo, que história é essa de água viva? E tal, poxa, esse poço aqui ele é de Jacó, o senhor é maior que Jacó, não estou entendendo esse papo. Enquanto a situação ela vai evoluindo, enquanto o papo vai evoluindo, no verso 14 diz assim, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele numa fonte a jorrar para a vida eterna. Quando Jesus chega nesse ponto, desperta totalmente a curiosidade da mulher. A mulher para e ela fala, disse-lhe a mulher, Senhor, dai-me dessa água para que eu não tenha mais sede e não venha precisar aqui tirá-la.
Uma observação nesse versículo 15. Essa mulher andava muito para poder tirar essa água, sabia? Essa mulher andava muito. Não tinha só isso. Provavelmente ela andava mais do que precisava, justamente para não ter esse encontro, talvez, com outras pessoas. Então, talvez ela escolheria esse poço de Jacó, que é um pouco mais afastado da cidade, para poder fugir do encontro. E ela não quer mais voltar nesse poço, ela quer água viva. Ela está pensando que é algo físico, ela está pensando que é algo que vai saciar fisicamente. E ela quer, eu quero essa água. E aí Jesus toca no cerne da questão. Verso 16. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Mas por que Jesus falou isso? O que tem a ver o marido dessa mulher nessa história toda? A história não é água viva. A história não é Jesus falando com uma mulher num poço. O que tem a ver? Chama o teu marido e vem cá. Se você perceber todo o desenrolar da história, você perceba que Jesus ele vai pouco a pouco chegando até o cerne do coração daquela mulher. Até aquilo que era mais de íntimo naquela mulher. Aquela mulher estava no quinto marido. No quinto marido. Era uma mulher sofrida, pastor Carlos. Era uma mulher sofrida. Era uma mulher desprezada. Imagina a humilhação que essa mulher vivia na sua época. Se hoje uma mulher com 5 maridos já vive, de certa forma, uma humilhação na nossa cultura que é totalmente aberta, totalmente compreensível, naquela época era uma tremenda humilhação. E ninguém estaria preocupado se foram os 5, ou os 4, ou os 3 que abandonaram por infidelidade. Ninguém estaria preocupado com isso. Estariam vendo uma mulher que está num status quase de uma prostituta. Quase de uma prostituta. Só que o interessante é que quando Jesus toca no coração daquela mulher, ela tenta mudar o assunto. Olha o verso 17. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5, e o que agora tens não é teu marido? Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. O que tem a ver o lugar onde se adora com a quantidade de marido que eu tenho? O que tem a ver? O que tem a ver o lugar onde eu adoro com a quantidade de marido? Você veja a fuga dela. Ela está correndo de Jesus. Ela não está querendo encarar a real situação do eu. Doeu o coração dela. Ela tomou um baque. Um desconhecido judeu revelou as entranhas da sua vida, do seu coração. Então, nesse momento, ela tenta fugir. Segundo uma interpretação mais tradicional. Ela tenta fugir. E ela entra por uma questão, lembra que eu falei? Do Monte Gerizim e Jerusalém, Monte Sião. Eles tentam, ela tenta correr para isso aí, porque é essa a grande questão. Os samaritanos entendem que em Gerizim foi onde foi feito o primeiro sacrifício a Deus. Então é ali que tem que se adorar. Não é em Jerusalém. Então aí está a briga, ela tenta correr. Mas Jesus, paciente, não volta ainda no assunto do marido. Continua falando com ela sobre adoração. O que é adorar em espírito e em verdade. E eles começam a falar, olha, vocês adoram o que vocês não conhecem. Eu adoro o que eu conheço. Os judeus adoram o que eles conhecem. Mas vocês não conhecem. Mas não é nem neste monte, nem... Sim, em espírito e em verdade. Uma interpretação interessante para esse espírito em verdade, que é muito complexo, né? Eu já vi hoje muitas diferentes interpretações para esse adorar em espírito e em verdade. Eu vi um teólogo que ele explicava o seguinte, que adorar, só é possível adorar aquilo que eu conheço. Não é possível adorar aquilo que eu não conheço. Interessante que os judeus, nos seus 39 livros, né? Os 5 do Pentateuco, mais os 34, que compunham aí todo o escrito do Velho Testamento, eles tinham naquele momento
basicamente toda a revelação de Deus naquela época. E os samaritanos? Os samaritanos tinham apenas 5 primeiros livros da Bíblia deturpados, que era a Torá samaritana. Eles adoravam a Deus com o coração, os samaritanos. Mas eles não conheciam o Deus. Porque eles não acreditavam nos 34 livros, nos 34 escritos, nos livros históricos, poéticos e tudo mais. Então, uma interpretação interessante é que os judeus, eles conheciam a Deus em verdade, mas não adoravam em espírito. Os samaritanos não conheciam a Deus, porque não tinham o escrito, não acreditavam no escrito, mas adoravam em espírito. Interessante essa visão. Interessante que, para que eu venha conseguir adorar a Deus em espírito e em verdade, eu preciso conhecer a palavra e adorar com toda a minha força. Glória a Deus. Com todo o meu desejo, com todo o meu amor. Há muitas pessoas que adoram com todo o coração, mas não conhecem o Deus da palavra. Não conhecem o que adoram. E há aqueles que conhecem a palavra, mas não adoram em espírito. Eu achei interessante essa interpretação da necessidade de que nós venhamos a crescer na graça e no conhecimento. Aí você vê que a Bíblia ela se funde quando nós temos que crescer na graça do Senhor e no conhecimento da sua palavra. Mas, Aleluia! enfim, não é esse o cerne de que Jesus está conversando com essa mulher. O cerne é: chama o teu marido e vem cá. É isso que toca o coração dessa mulher. E eu quero, antes de entrar na palavra, que eu ainda não entrei, por isso é que eu perguntei que se eu teria tempo para pegar, tá, pastor Carlos? É só a introdução. É só a introdução para que você possa entender onde eu quero chegar. É interessante é que Jesus ele vai alcançando o coração dela. E você percebe que existem vários personagens sociais que impedem Jesus, ao primeiro momento, de alcançar o coração dela. Um personagem social, ela era uma mulher. Ela era uma mulher. É um personagem social. Ela era samaritana. Um outro personagem social. Nós temos personagens sociais. Isso não quer dizer que eu sou falso ou eu sou hipócrita. Nós, quando nos relacionamos socialmente, nós vestimos, sim, uma roupa social. Porque a pessoa que não veste uma roupa social e sai falando o que pensa, o que acha de todo mundo, no meu modo de dizer, é mal educado. Então, de certa forma, nós, quando nos relacionamos com o próximo, nós temos uma imagem social. Temos uma imagem. Eu sou militar, eu tenho uma imagem de militar. Isso é uma imagem, uma construção social. Né? Eu sou pastor, uma outra construção social. Eu sou o marido da Josilene, social. Mas quem sou eu de verdade? Quem é você de verdade? Quem é você atrás da construção social? Eita, quem é o glória! Alexandre atrás do pastor Alexandre? Quem é o Alexandre atrás do militar? Sargento Alexandre. Quem é? Quem é essa pessoa? Só Deus sabe. Às vezes nem eu mesmo sei quem sou eu aqui dentro. Às vezes o personagem tomou tanto conta da minha vida que eu não sei mais quem eu sou. Então você perceba que Jesus, quando se relaciona com essa mulher, se relaciona no sentido de ir quebrando os personagens sociais. Você perceba que o lado mulher vai caindo, o lado religioso vai caindo, o lado político vai caindo, até chegar onde? Até chegar, eu não tenho marido. Até chegar onde eu não tenho marido. Jesus chegou até onde precisava chegar. Lá dentro. Não importa naquele momento se ela era uma mulher. Não importava naquele momento aonde os judeus deveriam adorar, aonde os samaritanos deveriam adorar. Não importava naquele momento nada disso. O que importava era uma mulher carente e sedenta que queria água
viva. Beleza até aí? Vocês conseguiram entender até essa questão? Porque agora eu quero fazer 3 perguntas, uma pergunta para vocês, e dessa pergunta eu quero tirar 3 conclusões para nossas vidas. O que significa chama o teu marido e vem cá? O que significa dentro desse contexto? Dentro desse contexto de mulher, samaritana, judeu, Gerizim, Jerusalém, Torá samaritana, Torá do povo judeu, o que significa chama o teu marido e vem cá? Eu vou dizer, em primeiro lugar, não fuja dos seus problemas mais íntimos. Eu vou dizer uma coisa aqui que possa te assustar, mas tem muita gente que faz da igreja e da religião um esconderijo dos seus problemas. Tem muita gente que se esconde dentro do cargo eclesiástico. Tem muita gente que se esconde dentro das atividades da igreja e esconde o que está lá dentro. A atividade eclesiástica, o serviço para Deus dentro da igreja acaba virando um subterfúgio para você tampar a sua real carência e real necessidade. Às vezes você está trabalhando, servindo a Deus, o seu personagem social está lá, ó, ok para todo mundo. Mas lá no fundo do seu coração, o Senhor está falando com você assim: chama o teu marido e vem cá. Chama o teu marido e vem cá. Mas, Senhor, eu estou trabalhando. Chama o teu marido e vem cá. Mas, Senhor, eu sou o pastor, mas eu sou o presbítero, eu sou... Chama o teu marido e vem cá. Não se esconda atrás de uma roupagem eclesiástica. Os nossos problemas mais íntimos, eles são os mais importantes. Não adianta eu estar bem para os outros e aqui dentro eu estar adoecido. Imagine essa mulher diante de uma discussão sobre adoração no templo. Né? Expert, não é verdade? Ela sabia tudo de adoração, né? Sabia que os judeus adoravam em Jerusalém, nós adoramos aqui em Gerizim. Você vê que ela entra num debate teológico com Jesus, né? Que chique, não é? Que coisa chique, que coisa culta, esse debate teológico com Jesus. Mas, na verdade, o que importava era chama o teu marido e vem cá. Aleluia. Os problemas íntimos do seu coração precisam ser tratados. Deus quer chegar aí, ó. Deus quer chegar onde está escondido, aí dentro do seu coração. Glória a Deus. Não adianta tentar tapar o sol com a peneira, sabe? Não adianta dizer assim, mas eu entrego dízimo, mas eu não falto um culto. Mas eu adoro no lugar certo. Não, não, é o fulano que está errado. Não. Ei, chama o teu marido e vem cá. Não fuja dos problemas mais íntimos do seu coração. Primeira coisa que eu aprendo. Segunda coisa, o exterior não pode ser mais importante que o interior. Vou repetir. O exterior não pode ser mais importante que o interior. Você perceba que a discussão que ela tenta voltar são discussões externas. São discussões teológicas. São questões políticas. São questões culturais. Mas existe uma coisa dentro dela que está gritando e está soando um alarme. Eu sou uma mulher infeliz, que não tenho alegria na minha vida, tento buscar a razão de viver, não encontro, fico trocando de marido e agora o que eu tenho não é marido. Essa é a situação dessa mulher. Então o exterior jamais pode ser mais importante que o interior. E aqui dá para ficar umas 3 horas só falando disso. Só falando disso. Porque, desculpe mais uma crítica, né? Vocês me conhecem, né? Espero que o pessoal que esteja me vendo aí não fique escandalizado comigo, mas hoje o que tem me entristecido muito é que muitas igrejas estão se preocupando mais com o exterior do que com o interior das pessoas. As pessoas hoje estão indo à igreja, pastor Carlos, pastora Rosane, para buscar bênção e buscar vitória para a sua vida. E estão esquecendo que já é o 6º relacionamento que estão vivendo. Porque não tem alegria, porque não tem água viva, porque na verdade Aleluia. Estão mortas. Mas ela não está preocupada com isso.
Ela não está preocupada com isso, né? Ela está preocupada em prosperar. Ela está preocupada em ter portas abertas. Ela está preocupada em conquistar o seu sucesso em Deus. Ei, posso te dizer uma coisa? Muitos crentes hoje estão caindo na artimanha de Satanás, que diz lá em Mateus capítulo 4. Você conhece Mateus capítulo 4? Quando Jesus é levado ao deserto. Quando Jesus é levado ao deserto. E lá ele é tentado pelo pão, pelo pináculo do templo e pela vitrine, por aquilo que ele vê. No pão, o diabo tenta oferecer pão a ele porque um filho de Deus não pode passar necessidade. Então, se você é filho de Deus, por que passa fome? E aí Jesus diz, nem só de pão viverá o homem. E aí ele leva o filho de Deus para cima de um pináculo do templo e diz, pule daí. Todos vão te ver, você vai ser um sucesso, os anjos vão te segurar, você vai ser um espetáculo vivo. Não tentarás o Senhor teu Deus. E a terceira, veja, tudo que eu tenho é meu. Se você quiser, é só dobrar o joelho e adorar. Vai-te, Satanás, porque só a Deus adorarás e só Ele prestarás culto. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Foi a tentação matricial que Jesus venceu. E é a tentação que muitos crentes estão querendo. Muitos querem ser um sucesso. Muitos não querem sofrer privação, porque se sofrem privação, não são filhos de Deus. E muitos estão caindo pelos olhos, pela vitrine. Então, entenda que aquilo que Jesus venceu, nós estamos querendo cair hoje. Estamos buscando o exterior. Não que Deus não nos abençoe, não que Deus não faça maravilhas, não que Deus não cure, não que Deus não prospere, mas o mais importante do que todas essas coisas é: chama o teu marido e vem cá. Eita, glória! Porque chama o teu marido, está aqui dentro, ó. Tem um buraco aí dentro. Eu preciso preencher esse buraco. Pastor Neil Barreto, em uma das suas pregações, quando ele falava sobre Moisés e Deus, lá em, se eu não me engano, em Êxodo, quando Deus diz que não vai mais seguir o povo. Deus iria mandar um anjo. E Moisés, não faça isso, Senhor. Não mande um anjo. Não, Moisés, eu não vou mais. Eu me irritei. Se eu for, eu vou matar todo mundo. Então não dá para ir mais, Moisés. Eu vou mandar um anjo. Então vocês vão, o anjo vai abrir o caminho, vocês vão ter a terra prometida, vai ser tudo igual como eu prometi a vocês, vai acontecer, vai ser tudo lindo, mas eu não posso ir mais. Não nos faça sair desse lugar, Senhor. Eu quero a tua presença. É a tua presença que me basta. É a tua Não nos faça sair desse lugar sem a sua... Mas Moisés, eu vou te dar a terra prometida. Mas Senhor, eu não quero a terra prometida, eu quero a tua presença. Glória a Deus! Aleluia! Se Deus tirasse tudo que você tem, aí vem aquela perguntinha que ninguém quer ouvir, né? Se Deus tirasse tudo que você tem, Deus ainda serviria para você? É uma pergunta para a gente refletir, sabe? Porque eu acho que se Deus oferecesse só a presença dele, muitos não seriam chamados cristãos hoje. Porque hoje a preocupação hoje de entrar numa igreja é ser um sucesso, é prosperar, é A, é B, é C, mas não é a presença de Deus. Não é vida com Deus. Não é resolver os problemas da alma. Não é permitir que o Senhor faça morada dentro do coração. De que adianta a terra prometida, que manda leite e mel, se eu não tenho a tua presença? Então, o exterior, não é que ele não seja importante. A nossa vida exterior não é que ela não seja importante. Ela só não pode vir na frente da nossa vida com Deus. Ela só não pode vir na frente do nosso relacionamento com Deus. Não dá. E isso que está acontecendo hoje. Um monte de pessoas levantando a mão na igreja e pedindo cura, mas está todo quebrado por dentro. De que adianta? Tem um monte de gente sentada em roda de escola dominical, discutindo onde se deve adorar, em Jerusalém ou em Gerizim.
mas está quebrado por dentro. De que adianta? De que adianta, pastor Carlos? Não adianta nada. Então o Aleluia. foco tem que estar aqui. Jesus alcança o foco daquela mulher. Chama o teu marido e vem cá. Era aquilo mais íntimo na vida daquela mulher. Era o cerne da dor daquela mulher. Era uma mulher sofrida. E é aí que entra a água viva. Você nunca mais vai ter sede. Uma mulher que buscava felicidade, que buscava o amor dela em outras pessoas. E aí se frustrava o relacionamento, o amor dela desabava, e ela procurava o amor em outra pessoa, e o amor desabava. E quantas pessoas estão assim, né? Apoiando a sua vida, em vez de apoiar em Deus, em vez de apoiar na presença de Deus, estão apoiando em humanos. E aí vivem em ciclo de frustração. E em último lugar, eu digo que o que significa chama o teu marido e vem cá? Deus quer chegar na sua verdade mais profunda. E aí eu volto à questão que o pastor Neil Barreto, eu gosto muito desse pastor, me abençoa muito. E ele disse uma frase interessante que eu guardei no meu coração. Ele diz assim: quando existem olhos, o personagem aparece. E eu fiquei refletindo nessa mensagem. E realmente, né, quando nós estamos no meio da sociedade, não é que mas a gente não é a gente 100%, nunca. Porque a gente, né, tem pis em ovos, tal, tem questão da educação. E quando tem olhos, verdade, o personagem aparece. Não é à toa aí desse vídeo que estourou aí do presidente Bolsonaro, onde você viu o pessoal conversando de uma maneira que não conversa na frente das câmeras, né? E eu creio que cada um de nós também seria pego da mesma forma. Porque quando não tem olhos, a gente se solta mais, a gente é mais a gente. E essa é uma verdade, a gente é mais a gente. Eu com a minha esposa no meu leito, eu sou mais eu do que eu aqui. Isso é fato. E isso não é falsidade. Isso não é falsidade. E isso faz parte do nosso relacionamento social. Né? Isso faz parte. Agora, quando eu falo que Deus quer chegar na sua verdade mais profunda, eu quero dizer que Deus quer te alcançar fora do personagem. E é aí Aleluia. que entra o papel da oração. Porque quando dobramos o nosso joelho e falamos com Deus, Deus ali não quer falar com o pastor Alexandre. Não. Deus ali não quer falar com o Alexandre, marido da Josi. Não. Deus ali não quer falar com o Alexandre, pai da Esther e do Asaf. Também não. Deus ali não quer falar com o Alexandre da Marinha. Também não. Esse fica para a Marinha. Deus quer falar com o Alexandre. O Alexandre está aí? Você que está me ouvindo, você está aí? Você que está me ouvindo é você mesmo? Será que você se conhece realmente por dentro? É na oração que nos conhecemos. É na oração que Deus está dentro de nós e realmente enxergamos o quão miserável nós. Jesus conta aquela parábola que um publicano e um fariseu subiram ao monte para orar, né? Vocês lembram dessa parábola? E aí Jesus manda os discípulos, o pessoal, né, para quem ele pregava, observar as duas orações, né? O publicano batia no peito, não é isso? Nem olhava para o céu. Tem misericórdia de mim, pecador. E aí o fariseu dizia: eu jejuo 2 vezes na semana. Eu faço, aconteço, dou pirueta, dou estrelinha, dou cambalhota. E aí Jesus pergunta: quem Deus ouviu? Deus ouviu o que ninguém esperava que Deus ouvisse. Naquela época, todos diriam que Deus iria ouvir o fariseu, porque ele fazia tudo que a religião mandava. Às vezes você está fazendo tudo que a religião manda, mas é só um personagem. Você mesmo não está aí mais. Você se perdeu. Se desconstruiu. Não existe mais em você. Ficou só o personagem. Deus quer te encontrar.
Aleluia. Deus quer alcançar o seu coração. Deus quer trazer de volta você. Não é que você está sendo falso hoje. Eu não estou falando de falsidade. Eu não estou falando de pessoas falsas que enganam as outras pessoas, não. Eu estou falando de pessoas que se desconstruíram no decorrer da vida. Eu estou falando de pessoas que foram se perdendo no decorrer da vida delas mesmas. E hoje o que elas conseguem enxergar nelas é apenas um fariseu que jejua 2 vezes na semana, que frequenta a sinagoga, que conhece os escritos. Lá. Ficou apenas um robô, virou um ciborgue. E aí Jesus diz, o publicano que não faz nada disso, ele foi justificado por Deus. Deus não está desprezando a sua prática religiosa ou aquilo que você faz. O que ele está dizendo é o seguinte, não adianta nada daquilo se eu não tenho isso. Se eu não tenho isso. Se eu não tenho coração. Então, por isso é que eu digo, Deus quer chegar na sua verdade mais profunda. Glória a Deus. Quando você dobrar o seu joelho depois dessa palavra, no seu quarto, quando você for falar com Deus, não fique preocupado em pedir coisas. Não fique preocupado em levar uma agenda, um roteiro para Deus. O que você tem que pedir das suas necessidades? Deus não quer ser seu gênio da lâmpada. Gênio da lâmpada você esfrega, aparece o gênio, você faz 3 pedidos. Mas esse não é o relacionamento que Deus quer ter com você. Não é um relacionamento de pedir e você cumpre coisas, Deus te dá coisas. Cumpre coisas, Deus te dá coisas. Não. É aquele relacionamento lá com Moisés. Senhor, eu não posso sair desse lugar se não for sem a sua presença. E aí, você vê que Deus muda, não é verdade? Você vê que Deus volta atrás. E Deus escuta Moisés e diz que Moisés é achado graça. E aí você vê na palavra de Deus que Deus não muda, que ele não assombra de variação nenhuma. Deus mudou? Deus falou que não ia? Deus não mudou. Na verdade, ele sempre quis ir. Esse é o plano original. Na verdade, ele estava indo para o plano B, né? Porque o povo estava pecando, então, para evitar um mal maior, Deus não queria ir. Mas aí Moisés corresponde àquilo que Deus queria. Eu quero a tua presença, Senhor. Moisés, você chegou onde eu quero. Mulher samaritana, chama o teu marido e vem cá. Senhor, vejo que tu és profeta. Porque o Senhor acertou direitinho. E o marido que está com você não é teu. Não é teu. Cheguei na sua verdade mais profunda. Essa é você. Essa é você. Diz o texto da Bíblia, que ela vai. Conta para os samaritanos. Os samaritanos ficam maravilhados. Voltam com Jesus. Jesus se demora ali ainda 2 dias. E Jesus ganha todo aquele povo para o reino. Finaliza essa pregação, pastor Carlos, pastor Rosane, colocando o exemplo de uma pessoa. Uma situação hipotética. Mas pode ser que esteja acontecendo com você, com alguém que está ouvindo a gente. Com essas 17 pessoas que estão agora na live, 18 agora, e com aqueles que vão ouvir. Quem sabe você que está me ouvindo é uma dessas pessoas que se perdeu. O personagem tomou conta de uma tal maneira, né? Ficou o personagem. Mas você, durante os anos, foi se perdendo. Foi se perdendo. E até por vergonha de ver a sua imagem manchada, porque nós zelamos pela nossa imagem. Dizer que nós não zelamos é mentira. Nós queremos sim ser vistos pelas pessoas como homem de Deus, como pessoas que oram, como pessoas que pregam a palavra. Nós queremos ser vistos sim como bênçãos. Isso é legítimo. Isso não é nenhuma arrogância, não é nenhuma vaidade. Mas nós nos preocupamos como as pessoas nos enxergam. Imagino que vocês também tenham essa preocupação. Ninguém quer ser chamado na rua de alguém que não serve a Deus, ou de um pastor falso, mentiroso, que não serve a Deus, crente falso. Ninguém quer ter esse adjetivo.
Mas às vezes você que está me ouvindo foi se perdendo no decorrer da caminhada. Continua servindo a Deus. Ninguém percebeu que você se perdeu. Ninguém percebeu. A sua esposa não percebeu. Os seus filhos não perceberam. Não é que você está fazendo nada de errado, não. Mas que você percebeu que você está se distanciando de Deus. Você não consegue mais orar como antes. Você não tem mais o prazer pela leitura da palavra. Mas tem que ler, porque às vezes você prega, você faz um monte de coisa, tem que ler. E você foi se perdendo, e você mesmo foi se desesperando dentro de você. Dizendo assim, meu Deus, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo? Mas a imagem ainda está de pé. Porque ninguém sabe o que está acontecendo com você. Se você está nessa situação hoje, e você hoje está desesperado porque quer voltar a corresponder à imagem que o teu personagem ainda mantém de pé para as outras pessoas, e você hoje está desesperado, fala, Senhor, eu preciso voltar a ser o que eu era antes que tudo desmorone. Porque depois que o personagem desmorona, já era. Para voltar a ser o que era antes, é difícil. Mas enquanto o personagem está de pé, e enquanto as nossas dificuldades ficam entre eu e Deus apenas, ainda é muito mais fácil a gente conseguir voltar atrás. Então, se você hoje está nessa situação, se sentindo distante de tudo aquilo que as pessoas dizem que você é, do homem de Deus que as pessoas falam que você é, eu quero te dizer uma coisa: teu desespero é a prova de que você não morreu. Esse teu desespero é a prova de que você nasceu de novo e que você não aceita essa situação. Por isso eu te digo para você nessa noite, antes que o personagem desmorone, antes que tudo que está acontecendo com você venha à tona, ainda há tempo de recuperar. Ainda há tempo de voltar a orar. Ainda há tempo de voltar a buscar. Ainda há tempo. Então, o que Deus manda dizer para você é: não desista. Não desista. Deus quer encontrar lá, ó. Deus quer conseguir atingir. Permita que Deus alcance o seu interior. Permita que o Espírito Santo consiga ir entre os personagens e consiga alcançar você verdadeiramente. Ele vai te restaurar. Finalizando, pastor Carlos, essa mensagem, que possa ficar no nosso coração, que por mais desejos que eu tenha na minha vida, por mais necessidade de estudo que eu precisa ter, por mais que eu tenha que fazer tanta coisa, o Deus com que eu me relaciono, ele quer alcançar o Alexandre que está aqui dentro. Porque não adianta nada um Alexandre bem conceituado aos olhos das pessoas, mas um Alexandre ferido, carente e mal com Deus e distante de Deus. Então, que essa fique a sua reflexão nessa noite, nessa live, que foi aquilo que Jesus fez com a mulher samaritana. Diante de tantos assuntos para conversar, diante de tantas questões políticas, sociais, culturais, religiosas, o que Jesus alcança é o cerne da questão. Chama o teu marido e vem. Glória a Deus. Aleluia. Jesus te pergunta, chama o teu marido e vem cá. E aí? Vamos chamar o nosso marido? Vamos resolver as nossas questões com Deus? Que Deus te abençoe e que você permita que o Senhor alcance esse nível de intimidade na sua vida. Porque se ele não alcançar, nada adianta viver uma vida de personagem com Deus. Deus abençoe a todos. Amém. 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 Glória a Deus, meu pastor. Aleluia. Deus seja louvado. Eu gostaria de orar nesse momento pela sua vida. Agradecemos ao Senhor que essa palavra impactou as nossas vidas, que nós venhamos guardar no nosso coração e nós venhamos chamar o nosso marido e nós venhamos nos resolver diante do Senhor. Oh, glória! Aleluia, Josi! Deus seja louvado. Nós, nesse momento, nós vamos estar orando, agradecendo o nome do Senhor Jesus e agradecer o Senhor. Muito obrigado
pela essa palavra. Foi muito gostoso ouvir essa pregação e trazer o alimento para nossas vidas. Em breve, eu creio no nome do Senhor Jesus, que a sua família vai estar conosco aqui em Manaus e a gente vai poder se abraçar, não só aqui virtualmente pelo celular, mas sim a gente vai estar se abraçando pessoalmente, porque eu creio que Deus ainda tem reservado algo para nós trabalharmos junto na obra do Senhor Jesus. A sua família é muito especial. Eu me lembro, nunca me esqueço da frase da escolinha da criança, onde o Senhor deu um dos inícios, onde o Senhor ali ralava com aquelas crianças na salinha. Alguém tem que chorar para outro sorrir, né? Essa frase. Era esse o nosso lema, né, pastor? Pois é. E essa frase até hoje eu guardo comigo. E todos aqueles que lhe acompanharam, que tiveram juntamente com o Senhor, aprenderam muito as coisas, juntamente o amor, essa mansidão que a Josi tem, do amor pelas crianças, e ali aquele acompanhamento, tanto que a gente aprendeu com o Senhor, que até hoje a gente tem as crianças, alguém tem que chorar para outro sorrir assistindo o culto, né? E glória a Deus que o Senhor, com a sua família, fez uma grande história de obra aqui conosco, e eu creio que ainda nós vamos estar juntos em nome do Senhor Jesus. Quer falar algo, pastor? Amém, pastor. Deus abençoe. Palavra Amém. Abençoada, né? Creio que Deus realmente nos chamou de dentro para fora. Nos chamou para revelar quem somos verdadeiramente, com quem vivemos e o que somos. E eu glorifico a Deus pela sua vida, pela sua família. A pastora Rosane vai orar por você e por todos os outros demais irmãos que estavam nos acompanhando, né, diretamente pela oração e também pelos nossos compartilhamentos. Tem outros irmãos nos assistindo pelo que nós compartilhamos. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus, pastora Rosane. E depois o Ministério de Louvor vai adorar. Amém? Para encerrarmos essa live. Mas agradecemos muito a Deus pela sua vida, pela sua família e por todos os demais irmãos que estão nos acompanhando até o presente momento. Pastor Ivan está nos acompanhando ali no Armando Mendes. Pastor Neto, em Juruti, que é onde nós temos também uma congregação lá. Juruti, Pará. Um dia, quando o senhor vier aqui, quem sabe nós não vamos lá de navio, meu pastor. Adoro. Ô, Glória, vamos estar orando. Pai querido, Deus amado, nós queremos te glorificar, Senhor, queremos te agradecer. Aleluia. Muito obrigada, Espírito Santo, pela essa palavra que o nosso amado pastor Alexandre trouxe, Senhor, para nossas vidas, Pai. Que nós venhamos olhar, Senhor Jesus, e que nós venhamos fazer uma autoanálise na nossa vida. Quem somos nós? Aleluia. Quem somos nós verdadeiramente? Quem estamos, Pai? O que nós estamos fazendo? Será que nós nos conhecemos mesmo? Será que o que nós estamos fazendo, as nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos pensamentos diante de Jesus, verdadeiramente somos nós? Pai, que nós venhamos fazer esta autoanálise e que nós venhamos reconhecer quem somos nós e se precisamos mudar, que nós venhamos mudar. Que o nosso interior, se há algo ainda, Pai, que precisa ser retirado de nossas vidas, venha ser lançado para fora, Pai. Que a Tua presença, que o Teu sobrenatural, que a Tua graça, a Tua Shekinah, Alacanto, Rebanabasségia, venha retirar de nossas vidas, Pai. Se ainda tem alguma mácula de Hanaia Canto, Deus, que precisa ser retirado de nós, que precisamos ser libertos, que precisamos, meu Pai, ser sarados, que esta noite, esta palavra, Espírito Santo de Deus, venha nos, Deus querido, nos impactar e que venha nos sarar, que nós venhamos retirar de dentro de nós toda erva daninha que ainda se encontra dentro de nós, que venha ser retirado pelo poder do Teu Santo Espírito. Amém. Pai,
Eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, que tu venha dar da tua graça, tu venha dar a cada dia da tua presença, do teu sobrenatural, sobre a vida do pastor Alexandre, Deus, sobre a vida da Josi, sobre a vida do Azaf, da Esté, Pai, cobre eles com teu sangue. Amém. Pai, renova cada dia esta família diante de ti, da força. Amém. Espírito Santo, realiza, concretiza aquilo que o Senhor tem na história do teu filho, porque eu sei que o Senhor ainda tem muito mais, Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, que tu venha derramar da tua presença sobre a vida do teu servo, Pai. É que eu te peço, cobre a sua família e cobre cada um, Senhor, que nos acompanhou nesta live com teu sangue carmesim. Aleluia. Que todo dado inflamado, todo principado, toda potestade seja lançado por terra. É que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe, pastor. Amém. Amém, pastor Carlos, pastora Rosane. Um abraço a todos os irmãos aí do Ministério Oração pelas Nações. Que essa palavra possa gerar frutos na vida de cada Amém. irmão aí. Amém. Deus abençoe. Amém. Tchau, meu pastor. Tchau, Jô. Tchau. Tchau. Acompanhe o restante, louvor. Vamos lá. Nesse momento, agora.